Bom, o dentista que tem uma clínica de radiologia, né? Ele próprio, você está fazendo. Bom, ele próprio, então, ele é contribuinte individual, não é vinculado à cooperativa. Então, pela legislação, ele não tem direito. Por outro lado, nos termos da súmula 62, se ele demonstrar que trabalha sujeito a radiação ionizante, por exemplo, sim, ele pode conseguir aposentadoria especial. Aos 25 anos. Sim, aí ele contrataria um engenheiro ou médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, são dois profissionais competentes para elaborar o laudo técnico que vai servir de embasamento para o PPP. O PPP é um formulário padrão, tá? O que vai provar o seu direito, na verdade, é o laudo, LTCAT. É o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Nesse caso da radiação ionizante, é a insalubridade, tá? É porque é insalubre, aquela radiação provoca algumas situações. A periculosidade, na verdade, ela se verifica quando envolve explosivos, tá? Dinamite, combustível, tá? Explosivos. Não, radiação. A eletricidade também é periculosidade. A radiação ionizante aí entra como insalubridade. Dá como insalubre. Não sei se é perigoso também. Mas, de qualquer maneira, eu penso que não por uma razão. Hoje, oi? Radiação. Eu penso que sim, até mesmo porque hoje o INSS admite. O INSS paga a aposentadoria especial quem trabalha sujeito à radiação ionizante. É. E eles também não podem ficar muito tempo, tem que ter um intervalo durante a jornada de trabalho, né? Inclusive, olha só, desde 97 para cá, desde o decreto 2172 de 97, o INSS só paga aposentadoria especial para quem trabalha em ambiente insalubre. Ele não paga pelo agente de periculosidade. Portanto, se o INSS paga pela radiação ionizante, é porque o INSS reconhece como sendo insalubre e não perigoso o agente nocivo, tá? Então, a rigor, os agentes perigosos são explosivos, combustível, dinamite, essas outras situações, tá? Bom, mas vamos voltar aqui só para a gente concluir. E só lembrando que eu já lhes disse, tá? Falei algumas vezes aqui, o STJ decidiu recentemente que o segurado especial tem direito ao auxílio acidente. Em qualquer data de 91 para cá, o segurado especial tem direito ao auxílio acidente, mesmo sem estar contribuindo. Isso porque até 2013, o auxílio acidente não estava no rol de benefícios que eram pagos só pelo exercício de atividade rural. O auxílio acidente, conforme vocês podem verificar aqui, olha só. No artigo 39 são dois incisos, como eu lhes disse agora há pouco. O primeiro inciso trata dos benefícios devidos tão só pelo exercício de atividade rural. O inciso segundo são os outros benefícios que ele teria direito, mas exigindo contribuição facultativa. E repito, contribuição facultativa é 20% sobre qualquer valor que você queira pagar. Então, até 2013, qual era o entendimento da jurisprudência? Aliás, perdão, da legislação. Bom, se o auxílio acidente não está no inciso primeiro, é porque ele não é possível receber tão somente com base no exercício da atividade rural, reclamando, assim, o pagamento de contribuições facultativas para poder ter direito. Em 2013, a legislação mudou e retirou, ou melhor, incluiu no inciso 1º do artigo 39 o auxílio acidente. E que consequência isso trouxe? Colocou o auxílio acidente como sendo um benefício que também era possível obter tão somente pelo exercício de atividade rural. Aí surgiu a seguinte discussão. E para os fatos geradores anteriores à Lei 12.873? Afinal, o segurado especial tem ou não que estar contribuindo facultativamente para ter direito? Essa discussão chegou ao STJ. E aqui foi aquela situação que eu já mencionei para vocês há pouco. Que o STJ, alguém chegou lá para o STJ e disse, olha STJ, o próprio INSS já paga antes dessa lei, então não tem por que ser diferente na via judicial. E aí o ministro do STJ foi e perguntou para o INSS, afinal, INSS, você paga ou não o auxílio acidente antes da Lei 12.873? E o INSS disse, sim, nós pagamos, em longa data. A nossa instrução normativa há muito tempo permite. Então, ministros foram convidados mais uma vez a se manifestar sobre esse aspecto. Ora, se o próprio INSS admite, por que a justiça vai ser mais rigorosa?
Mas há quem levantasse, uma ministra levantou a seguinte questão: nós não podemos simplesmente nos valer dessa ideia de que o INSS, admitindo a justiça, seria obrigada a tanto, se esse comportamento, porventura, padecesse de ilegalidade. Só que eles chegaram ao seguinte consenso: embora o artigo 39, quando envolvesse o auxílio-acidente, cobrasse essas contribuições facultativas, havia outro artigo da lei, o artigo 18, que dizia que o segurado especial tinha direito ao auxílio-acidente e não cobrava essa mesma contribuição. Portanto, em resumo, qual foi a orientação do STJ, que é vinculante, inclusive? Eis aqui. Para fins do que dispõe o artigo 543 do CPC, ou seja, é um recurso repetitivo, representativo de controvérsia, define-se o segurado especial cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei 2.873, que alterou a redação do inciso 1º do artigo 39 da 8.213, não precisa comprovar recolhimento de contribuição como facultativo para ter direito ao auxílio acidente. Portanto, conforme decisão do STJ, hoje está uniformizado o entendimento tanto administrativo quanto judicial. O segurado especial tem direito a receber auxílio acidente tão somente pelo exercício de atividade rural. E como já lhes disse, há milhares de pessoas com direito a receber esse benefício e, igualmente, como já destacado, não existe prazo para reclamá-lo. A qualquer tempo você pode exercer esse direito. E, tendo recebido auxílio-doença na época, tá, você tem assegurado o direito de receber, depois que encerrou o auxílio-doença, o auxílio-acidente, o que o INSS deveria ter feito. Se não o fez, você pode pedir hoje, com direito de receber até os últimos 5 anos de auxílio-acidente. Certo? Outro ponto que eu quero chamar a atenção ainda sobre o segurado especial é o seguinte: conforme eu disse para vocês, qualquer segurado obrigatório, segundo a jurisprudência, tem direito a até 36 meses de período de graça. Contudo, para o lavrador, o INSS só reconhece 24. O INSS não reconhece a condição de desemprego do segurado especial para fins de chegar até 36 meses de período de graça. Mas na justiça você consegue. Tá? Só reconhece 24 meses, conforme anexo 24 da Instrução Normativa 77 de 2015. Mas sobre esse ponto, uma última observação. Lhes faço a seguinte pergunta: imaginemos que alguém era lavrador até o ano passado, até dezembro de 2017. Aí vamos imaginar que estava na seca, onde ele mora, trabalhou 10 anos na lavoura, tá? 10 anos na lavoura, não conseguiu mais se manter na lavoura, só conseguiu até dezembro agora de 2017, veio para a cidade e hoje está trabalhando de vigia, certo? De fevereiro para cá está trabalhando como vigia. Ele veio a sofrer um acidente vascular cerebral. Vamos imaginar que ele só tem 2 meses como vigia, sofreu um AVC e ficou inválido. Até o ano passado ele era lavrador, trabalhou por 10 anos. Veio para a cidade, repito, há 2 meses ele é vigia. Ok? Sofreu um acidente vascular cerebral, ficou inválido. E eu lhes pergunto, ele vai receber aposentadoria por invalidez? Por quê? Acidente vascular cerebral dispensa carência, segundo o INSS? É um acidente, né? Mas acidente para fins previdenciários é aquele externo. Tem que ser um agente exógeno, não interno. Portanto, para a Previdência, a AVC não dispensa a carência. Mas, para a jurisprudência, inclusive mandei um texto para vocês nesse sentido, se tem entendido de forma diversa. Que o rol de doenças que dispensam a carência, que nós temos uma relação. Além dos acidentes de qualquer natureza, tá? Além dos acidentes de qualquer natureza que dispensam a carência, também existe uma relação de doenças que apresentam essa mesma característica. E essa relação atualmente está no artigo 151 da Lei 8.213. Pelo tempo?
Não. A questão é o seguinte. O AVC, segundo o INSS, não dispensa carência. Ele só tinha 2 meses de carteira assinada. Então, como empregado, ele não teria como receber. Porque só tem 2, na visão administrativa. Então, numa situação como essa, você teria 2 caminhos a seguir. Um seguindo a lei, o outro seguindo a jurisprudência. A jurisprudência dispensa a carência para o AVC também. Tá? A jurisprudência entende que o acidente vascular cerebral se enquadra dentre uma das hipóteses que também dispensariam os 12 meses. Assim como acontece, repito, com as doenças elencadas lá no artigo 151 da 8.213. E só rapidamente, passando pela 8.213... Até artigo 151 da 8.213, tá? Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2º do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, enfim, há uma relação de doenças aí que a jurisprudência tem entendido como não sendo um rol taxativo. Por exemplo, aqui não tem acidente vascular cerebral, mas a jurisprudência tem entendido também como uma doença grave e, portanto, merecedora desse tratamento diferenciado. Que tratamento diferenciado é esse? No sentido de não reclamar que para receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você acometido de alguma dessas enfermidades, necessitasse de pagar 12 meses. Então, quem sofre, por exemplo, de Alzheimer, de alienação mental, de esclerose múltipla, não precisa comprovar 12 meses de carência. A carência é dispensada, assim como é em relação a acidentes de qualquer natureza. E há, como falei para vocês, a jurisprudência incluindo nesse rol também o acidente vascular cerebral. Então você poderia, para conseguir essa aposentadoria para essa pessoa, 2 caminhos. Um, dizendo que o AVC dispensa a carência e os 2 meses já seriam suficientes. O outro caminho seria a própria lei, a qual diz que Lei 8.213, artigo 11, parágrafo 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria, ou seja, deixa de ser lavrador. Vamos para o inciso primeiro, a linha B, para ser mais exato, tá? Então, o segurado especial fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês em que enquadrar-se, a linha B, enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Ou seja, ele passou a ser vigia, então passou a ser segurado empregado. Então, a rigor, a gente poderia concluir que, como ele mudou de categoria, automaticamente ele deixou de ser segurado especial. Mas temos que ler até o final. Sem prejuízo do disposto no artigo 15. E o que diz o artigo 15 da Lei de Benefícios? Que depois que você para de trabalhar, é o período de graça, você tem no mínimo 12 meses. Então veja só a situação estranha. Você está com a carteira assinada, mas vai receber um benefício na condição de lavrador. Porque imaginemos, se ele não estivesse trabalhando, ele receberia o benefício na condição de lavrador? Receberia porque estava no período de graça. Então ele vai ser penalizado porque estava contribuindo para a Previdência e não vai ter direito? Não. A lei diz que, embora você esteja sob outra categoria, você tem direito de contar com o período de graça da condição anterior, caso você necessite. Então, embora ele com carteira assinada, poderia ainda receber benefício da condição de segurado especial. Essa é a inteligência do artigo 11, parágrafo 10, inciso 1º, a linha B da Lei 8.213. Certo? E só para finalizarmos efetivamente, já concluindo, eu vou trazer agora diretamente da Constituição os últimos 3 de menos impacto, princípios que estão faltando a gente falar. Irredutibilidade do valor dos benefícios, o qual é o costume social, o artigo que garante que todos os anos o segurado tenha direito a ter o seu benefício corrigido. Então, a redutibilidade é garantido o valor nominal da sua aposentadoria, você não pode ter essa redução e, pelo contrário, ainda temos a previsão de que todo ano a sua aposentadoria, o seu benefício, mesmo que seja auxílio-doença, mesmo que seja temporário ou pensão por morte, ele vai ser atualizado.
A equidade na participação do custeio, nós já mencionamos também. Diversidade da base de financiamento, enquanto princípio da seguridade. Tá? E só lembrando, aqui é o artigo 194, parágrafo único da Constituição, que trata dos princípios da seguridade social. Diversidade da base de financiamento, citamos alguns exemplos aqui também nesse sentido. Quando se aumenta a quantidade de contribuintes, você também diversifica. A ideia é que nós tenhamos a maior quantidade de pessoas contribuindo, a maior quantidade de fontes de recolhimento, para justamente evitar o desequilíbrio atuarial. E aí surgiu também, nesse propósito, os contribuintes, os microempreendedores individuais, surgiram as donas de casa, que também são exemplos dessa diversidade. Temos também várias fontes, por exemplo, algumas até bem privilegiadas. Os times de futebol, por exemplo, vocês sabem como é que os times de futebol contribuem para a Seguridade Social? Vamos imaginar que ele tem um Ronaldinho da vida, ou teve, ganhando 2, 3 milhões. Eles pagam 20% sobre esses 2, 3 milhões que pagam de salário? Não, os times de futebol profissional e o que envolver a associação, por exemplo, Flamengo, Vasco da Gama, que tem não só futebol profissional, tem basquete, tem remo, tem vôlei, todas essas atividades, para quem tem uma equipe de futebol profissional dentre as suas atividades, eles não pagam sobre os salários dos seus jogadores, dos seus profissionais. As contribuições deles, dos times de futebol, por exemplo, são sobre a bilheteria. 5% da bilheteria. 5% do que recebe a título de patrocínio. 5% do que vende, por exemplo, de camisas. O que é muito pouco, eu diria. E ainda assim são um dos maiores devedores da Previdência Social. Além de pagarem tão pouco em relação às outras empresas, ainda sonegam bastante. É igual o MEI, 5%. Só que o MEI é 5% sobre o salário, né? E eles a base da contribuição é diferenciada. É sobre a renda do jogo de futebol, por exemplo. Sim, a parte bruta. Tá? Aí não entra aquelas cortesias, né? Por isso que 500 mil pessoas, mas 200 são cortesia, então não entra nas cortesias, né? Aí ninguém tem como conferir aquilo lá mesmo. Público pagante, perfeito, justamente. Tá? Bom, último, diversidade da base, aliás, caráter democrático, descentralizado, aqui entra a questão da gestão quadripartite. Em suma, que a ideia é o seguinte, onde os direitos e deveres dos trabalhadores, dos empregadores, aposentados do governo estiver sendo discutido, eles têm direito a indicar os seus representantes. Tá? Cada um indica lá os seus representantes, sendo que nesses órgãos colegiados o presidente sempre é o representante do governo. Temos outros princípios também, como já cogitei, da solidariedade. O aposentado que continua trabalhando, ele é obrigado a continuar pagando, embora não vá se beneficiar. Isso decorre do princípio da solidariedade. Também já citamos, temos o princípio da anterioridade nonagesimal. Nenhuma contribuição pode ser criada ou aumentada antes de decorridos pelo menos 90 dias. Temos outro princípio que é muito lembrado pelo INSS no Supremo, especialmente quando vai defender isso no Supremo Tribunal Federal, que é o princípio da prévia fonte de custeio total. Isto é, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social como um todo, não só da Previdência, mas também da saúde e da assistência social, pode ser criado sem a prévia fonte de custeio total. Acontece que muitas vezes a gente tem verificado a desobediência a esse princípio, mas quem poderia levantar seria o INSS e não tem feito. Por exemplo, essa ideia do microempreendedor individual, aquela ideia de que bastariam 5% para poder financiar uma aposentadoria por idade. Bom, se criou uma nova hipótese de benefício, um tratamento diferenciado, mas até onde eu sei, nunca veio alguém dizendo de onde é que viriam aquelas contribuições. Ninguém nunca apontou a prévia fonte de custeio total. Então, a princípio, aquela criação seria inconstitucional. Mas como quem poderia arguir eventualmente isso foi quem criou a regra, então por isso que nós não temos conflitos quanto a esse aspecto. Tá? Mas é outro princípio constitucional, lá do parágrafo 5º, inclusive, que diz o seguinte, artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, só para corroborar o que eu estou lhes dizendo. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esse é outro princípio chamado implícito da Seguridade Social. Os princípios explícitos
são os 7 do artigo 194, parágrafo único. E, pois bem, com isso eu concluo, ainda temos aí alguns minutos para eventualmente tirar alguma dúvida ou complementar algo que vocês porventura desejem. Algo a complementar, esclarecer? Alguma dúvida? Muito obrigado então, meus amigos. Então, muito obrigado pela atenção, por estarem aqui sábado até essa hora. Não é para muitos, é para poucos, na verdade. Isso demonstra bem o interesse e o compromisso de vocês com a profissão que vocês escolheram, né, que é de grande, gigantesca responsabilidade. Então, parabéns. E muito obrigado pela atenção. Espero em breve encontrá-los, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, tá? Igualmente, meus amigos.